Olá, eu sou Daniele Rossini, eu sou psicóloga e sou neuropsicóloga. Sempre digo que eu sou mãe da Super Naná, essa figura que transformou a minha vida. E juntando vários elementos dos conhecimentos em neurociências, em psicologia, aspectos da maternidade, surgiram o Bom Pra Cuca. O Bom Pra Cuca tem uma vertente para pais e o Bom Pra Cuca tem uma vertente para educadores, onde eu colaboro com a Valéria Ramalho para a gente poder levar um pouco dessa proposta do Bom Pra Cuca para esses lugares, para esses ambientes. E aqui estou eu para falar um pouco de como o Bom Pra Cuca ajuda a gente ou ajuda a conceber um pouco a ideia sobre o funcionamento emocional e o funcionamento emocional dos pequenos. Nós que somos gente grande, a gente às vezes perde um pouco a capacidade de ler como os pequenos traduzem, entendem as emoções. E aqui a proposta é a gente fazer uma série de vídeos falando um pouco de cada uma das emoções básicas. Então a gente vai falar de alegria, a gente vai falar de medo, a gente vai falar do nojo, a gente vai falar da tristeza, a gente vai falar da raiva. A gente entendendo um pouco mais como os pequenos traduzem, entendem, elaboram, lidam com essas questões emocionais, permite a nós, que somos gente grande, que estamos com eles o tempo todo, sejam enquanto adultos, sejam enquanto profissionais que estão junto com essas crianças, leiam melhor essas situações, entendam melhor a característica, a questão emocional que está se passando com o pequeno naquele momento. Se nós somos melhores leitores, podemos trocar melhor com os pequenos por meio de uma comunicação mais eficiente, por meio de uma modelagem. Nós ensinamos as crianças a lidarem com as emoções, porque nada nasce pronto nesse sentido, inclusive no quesito emocional. A proposta é que a gente possa elaborar, lidar e ser cada vez mais eficiente no gerenciamento das nossas emoções ao longo da vida. É isso que nos torna emocionalmente inteligentes. Não aqueles que deixam de sentir alguma coisa, mas aqueles que são capazes de gerenciar bem aquilo que estão sentindo. Mesmo quando esse gerenciamento me ensina a colocar um pouco a minha resposta de lado para poder lidar com a situação. Mas dado esse preâmbulo, a gente vai começar a mergulhar em cada uma das emoções aqui dentro dessa série sobre as emoções no Bom Pra Cuca. Então vamos falar agora do medo. O medo é um sentimento que quando ele se expressa de forma intensa. Ele traz uma palpitação no coração, às vezes um certo frio na barriga, ele pode deixar a gente suando, ele traz um desconforto e prepara o nosso corpo para duas saídas principais em relação ao medo. Assim, uma preparação fisiológica, o corpo ele consegue estar preparado ou para atacar ou para fugir daquela situação, porque é isso, o medo me coloca em suspenso sobre o que vai acontecer. Agora imagina isso passando num pequeno que ainda não tem essa tradução pronta. Nossa, isso é uma avalanche de coisas lá dentro que começa a trazer uma sensação de desespero mesmo, e para eles é algo difícil de ser traduzido, de ser entendido. O nosso papel enquanto adulto vai ser fundamental para auxiliá-los a lidar com isso. Não tem como não sentir e nem deve deixar de sentir. O medo ao longo da nossa vida é algo que nos permite organizar, parar, pensar, analisar. Se a gente entra naquela, se a gente não entra, mas viver em função do medo é muito paralisante. E é isso que a gente tem que ajudar os pequenos e a nós para não acontecer. Então a primeira coisa é que quando a criança expressa uma resposta de medo, sejam por essas características físicas que eles podem estar falando, nossa, tá uma dor de barriga, para eles muitas vezes, e daí a gente tem que ler se tem algum elemento de base física, será que aquela dor de barriga é uma dor de barriga mesmo? Ou será que aquela dor de barriga é um medo, é uma ansiedade de alguma coisa? Então vamos ajudar os pequenos a lerem. A gente pergunta, mas como é que você está sentindo? O que está acontecendo? Vamos ajudá-los a traduzir. E a partir do momento que a gente identificou que essa resposta existe, essa resposta mais temerosa,
existe para os pequenos, é importante a gente ajudá-los a lidar, a dar o tamanho real disso. Eles vão começar a ter essa percepção mais discriminada de fato e realidade, né, de que as coisas são reais, ou alguns elementos fantasiosos. Isso vai acontecer quando eles começam a ter um raciocínio, uma forma de pensar mais simbólica, né? Então, é a partir dos 2 anos de idade que eles começam a ter respostas mais fantasiosas. E quando eles chegam lá pelos 5 anos de idade, mais ou menos, eles vão começar a ter um certo choque com essa realidade. Eles começam a entender que coisas podem acontecer quando eles não estão vendo, coisas podem existir quando eles não conseguem lidar com a situação. Eles começam a ter esse medo da falta do controle de uma série de coisas, de uma série de situações. Isso pode refletir na qualidade do sono, isso pode trazer pesadelos, isso pode trazer a resposta, o comportamento de medo de várias formas, né? Daquilo que assusta, daquilo que é temerário. Então a gente começa a falar sobre isso. A gente começa a falar do que a gente sente, a gente começa a falar do que dá medo, a gente começa a entender essas coisas do medo. Então o medo, ele começa, essa sensação, é como se fosse aquela pedra que a gente joga no meio do rio e ele vai aumentando na sua intensidade. Se a gente não tenta dimensionar um pouco o que está acontecendo, o que está sendo sentido, o que está deflagrando aquela sensação de medo, e a gente não tenta administrar o que está deflagrando aquela sensação de medo, esse medo ele vai numa crescente, né? O medo é uma das bases aí fisiológicas mais instintivas nesse sentido, e o medo aí, essa base, com toda essa caracterização fisiológica, ele alastra para a ideia de uma ansiedade. Então, quando chega uma criança com aquela história de que está doendo a barriga, poxa, tem que ir para a escola, não conhece, vai fazer alguma coisa, vai dormir fora de casa, ainda não sabe o que está acontecendo, começa a dar uma dor de barriga, e poxa vida, o que será que pode estar acontecendo? Será que isso é dor de barriga mesmo ou será que isso é medo nesse sentido? E daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudá-los a entender. A primeira coisa é a gente poder ajudá-los aos poucos, né? Isso não vai acontecer de uma hora para outra e não tem um script para isso. Mas aos poucos, conforme nós formos sendo capazes de entender que eles estão sentindo medo e conforme eles forem se instrumentalizando para entenderem que aquilo que eles estão sentindo é medo, já chegamos no primeiro passo. O segundo passo é a gente começar a dimensionar aquela resposta de medo. Então ele vem com uma resposta de medo que geralmente não controla, vem acompanhada de um choro, de um desconforto, e a criança vai tentar partir para um lugar seguro, digamos assim. Então se ele está dormindo e aparece uma sensação de medo no meio da noite por causa de alguma coisa que ele sonhou, que ela sonhou, ele vai pegar e vai para um porto seguro, que é o quarto dos pais, por exemplo. Então a gente tem que ajudá-los a dimensionar. Fala, poxa, o que está acontecendo? Nossa, mas será que é um sonho? Mas peraí, será que isso vai acontecer? Vamos lá, olha, mas aqui está tudo bem, aqui está tudo certo. A gente vai ajudando eles, a gente não vai tampar o sol com a peneira, mas a gente vai ajudá-los a digerir um pouco daquela sensação que trouxe um pavor e desorganiza para eles colocarem aquela situação num tamanho real. Poxa, então vamos lá, é assim, é assado. Lidando com aquela situação do tamanho real, olha, foi um sonho, esse sonho às vezes parece que é muito verdadeiro, parece que é muito real, mas na hora que você acordou você viu que você estava aqui, né? Mas agora eu tô com medo de dormir sozinho, e o que a gente pode fazer? Olha, você sabe que eu tô aqui do lado, você sabe que a hora que você precisar você pode contar comigo, né? E daí tem alguma coisa que permita, que auxilie, alguma coisa concreta, que auxilie o pequeno nesse momento a lidar de forma mais segura, ter mais segurança com aquela situação. Então às vezes uma pelúcia, então às vezes vocês fazerem alguns combinados quando ele tem que transitar de um lugar para o outro, trazer o máximo de segurança possível para poder lidar com aquela situação. Não é fácil nem para o pequeno, não é fácil para a gente ver os pequenos tendo essa resposta de medo, mas conforme a gente vai instrumentalizando esses pequenos para lidarem com a situação, darem o tamanho real do que está acontecendo e verem quais são os elementos que trazem segurança para poder lidar com o que está acontecendo, aí a gente está ajudando eles a administrarem essa sensação, não deixarem ela para debaixo do pano. Emoção, quando não é lidada, quando não é trabalhada, ela cobra juros, não tem o que fazer, seja a gente ou sejam eles. Então,
a gente poder lidar com um pouco disso tudo, funcionar sempre no nosso dia a dia, tentar funcionar muito nessa ideia, dando o tamanho real das relações de causa e consequência. Quando a criança fez alguma coisa que não é bacana, como é que vocês lidam, vocês que são adultos, lidam com esse sentido? Tem uma proposta mais ameaçadora? Poxa, isso vai deflagrar essa resposta mais temerária com mais intensidade. Se no meu dia a dia eu estou respondendo de maneira mais temerária porque o meio é um meio mais ameaçador, é natural que o meu sistema aqui entenda que ele tem que responder dessa maneira com maior tensão, com maior estresse a uma série de situações que estejam acontecendo. Então ficam aqui algumas coisas para a gente poder pincelar um pouco e considerar um pouco como é que a gente ajuda os pequenos a lidarem de forma mais emocionalmente inteligente, emocionalmente mais trabalhada com as emoções que acontecem. Então é isso. Gostou? Gostou um pouco disso que a gente falou aqui na nossa série sobre as emoções? Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe o nosso canal no YouTube. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar, porque aqui estamos para trocar. Essa é a proposta do Bom Pra Cuca. Não deixe de seguir a nossa página no Facebook, temos a página do Bom Pra Cuca Pais, temos a página do Bom Pra Cuca Educadores. Se você gostou e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra aqui no nosso site para que você possa pegar o nosso material, entender um material gratuito, para que você entenda um pouco mais de algumas ideias de como pensamos, combinado? Mas não deixe de partir da ideia de que o Bom Pra Cuca é uma proposta de troca, uma proposta de interação, porque de verdade no dia a dia é você quem faz. Então o Bom Pra Cuca é uma proposta onde você faz do seu jeito, mas sabendo como funciona. Até um próximo, até!